que você está vendo é uma cena que marcou um dos últimos surtos de brutalidade midiática espontânea do século XX. Essas imagens foram transmitidas pela TBR, uma emissora de televisão romena, poucos dias depois de terem sido gravadas. Tudo aconteceu no Natal de 1989. Tratou-se da execução de Elena e Nicolae Ceausescu, os maiores ditadores da Romênia. Até pouco tempo antes, durante mais de 2 décadas, eles governaram a Romênia com mão de ferro. Mas em questão de horas, passaram de líderes supremos a cadáveres crivados por mais de 100 tiros diante de um pelotão de fuzilamento. A morte deles simbolizou o colapso de um regime construído sobre o terror, a propaganda e um culto à personalidade que rivalizava com os piores exemplos do stalinismo. Em menos de uma semana, o império que eles haviam consolidado desmoronou sob o peso de uma revolta popular que finalmente havia perdido o medo. O comunismo estava caindo em todo o mundo e na Romênia também havia chegado ao fim, mas não vamos nos adiantar. Para entender melhor essa história, vamos viajar até o dia 25 de dezembro de 1989, o dia em que executaram os Ceausescu. Antes de começar, gostaria que vocês comentassem aqui embaixo a opinião de vocês sobre o que aconteceu e sobre o que vou relatar agora, sobre esse casal que governou a Romênia. E também convido vocês a deixar o like, se inscrever e deixar sugestões para possíveis vídeos futuros aqui no canal. Vamos começar, vinheta. Nicolae Ceausescu nasceu em 26 de janeiro de 1918 em Scorniceste, uma vila pobre no sul da Romênia. Filho de um pastor, aos 11 anos chegou a Bucareste em busca de trabalho. A capital era um caldeirão político. As ideias de revolução eram uma constante que se infiltrava em cada conversa e em cada aspecto da vida cotidiana. Por isso, o jovem Nicolae acabou absorvendo a doutrina comunista e, aos 14 anos, já estava filiado ao Partido Comunista. Introdução. Em 1943, Nicolae foi preso e enviado ao campo de concentração de Tarjuju, onde conheceu George Georgiodé, que viria a se tornar presidente da Romênia e se tornaria seu mentor. Quando a guerra terminou e a Romênia ficou sob influência soviética, começou a ascensão meteórica de Nicolae. Em 1965, com a morte de George Georgiodé, Ceausescu assumiu a liderança do Partido Comunista e, em 1967, alcançou a presidência do Conselho de Estado. Os primeiros anos geraram esperanças. Ceausescu adotou uma postura aparentemente independente de Moscou, o que lhe rendeu reconhecimento internacional. Em 1968, ele se opôs publicamente à invasão soviética da Tchecoslováquia e estabeleceu relações com o Ocidente. Em 1974, o presidente argentino Juan Domingo Perón concedeu-lhe a Ordem do Libertador General San Martín, mas ele não foi. Os líderes ocidentais o consideravam o bom comunista, um aliado moderado em plena Guerra Fria. Essa suposta independência era, na verdade, uma estratégia que lhe permitiu tecer vínculos valiosos sem realmente romper com a União Soviética. O que parecia ser um idealismo luminoso em uma época sombria era, na verdade, uma estratégia política muito bem planejada. Internamente, ele impulsionou um programa de industrialização que buscava transformar a economia agrária da Romênia. Foram criadas universidades para formar técnicos e profissionais. As melhorias iniciais na saúde e nas condições de vida lhe renderam um apoio popular crescente. No entanto, essas melhorias logo se revelariam um mero espejismo que ocultava a construção de um sistema totalitário cada vez mais opressivo. A guinada para o sinistro seria vista durante a década de 70. Ceausescu e Helena viajaram para a China e a Coreia do Norte ao retornarem. Já definitivamente fascinados pelos modelos totalitários de Mao e Kim Il-sung, eles retomaram suas políticas na Romênia, decididos a implantar uma revolução cultural semelhante. Nesse mesmo ano, ele introduziu a Tese de Julho, que endureceu a censura e multiplicou a propaganda estatal. E eles tinham algo claro:
Um casal no poder precisava de mais do que uma imagem, precisava de adoração. O culto à personalidade era o caminho. Nada era feito ou dito na Romênia sem mencionar que só era possível graças a Nicolae e Helena. Ceausescu se autoproclamou conduçator, ou seja, condutor, um título usado antes pelo rei Carlos II, e exigiu ser adorado como pai da nação. Seu aniversário se tornou uma festa nacional obrigatória. Enquanto a mídia o apresentava como um gênio político, os poetas nacionais escreviam odes ridículas, comparando-o ao Danúbio azul do socialismo. As escolas obrigavam as crianças a memorizar suas conquistas e seu rosto apareceu em monumentos, cédulas e murais em cada cidade. Um poeta oficial escreveu que ele era a consciência vigilante que traz luz e que o partido Ceausescu e a Romênia eram tudo o que o povo tinha. Mas Helena não ficou para trás. Apesar de sua pouca educação, ela foi transformada em uma brilhante cientista graças à propaganda. Ela recebeu um doutorado em Química sem ter feito estudos universitários. Foi nomeada diretora do Instituto Químico de Bucareste e, em 1974, tornou-se membro da Academia Romena. Os cientistas eram obrigados a citá-la em seus trabalhos, e as descobertas importantes eram atribuídas a ela, mesmo que não tivesse tido a menor participação nelas. Sua presença era obrigatória em conferências e seu nome aparecia em livros didáticos e até nas provas. Várias universidades estrangeiras lhe concederam doutorados honoris causa, embora Oxford e Cambridge tenham se recusado. Em 1980, Helena era vice-ministra e governava junto com seu marido, exercendo um poder que a transformou em uma das mulheres mais temidas da Europa Oriental. Foi justamente a megalomania do casal que os levou ao desastre. Ceausescu ordenou demolir um bairro histórico de Bucareste para construir a Casa do Povo, um monstro arquitetônico que hoje abriga o parlamento e é o segundo maior edifício do mundo. Milhares de famílias foram desalojadas para a obra, enquanto a população sofria privações de todo tipo. E não se tratava apenas da Casa do Povo. Enquanto se erguiam monumentos, a economia desmoronava. Em 1977, os mineiros iniciaram uma greve feroz que foi esmagada pela polícia. Em 1987, uma revolta em Brasov terminou em massacre. No início dos anos 80, um empréstimo do FMI que Ceausescu pagou imediatamente teve consequências catastróficas. Foram impostas restrições de eletricidade e gás, racionamento de produtos básicos e a produção foi direcionada para exportações, deixando o mercado doméstico em um nível crítico de desabastecimento. Para os romenos comuns, isso significou uma escassez extrema. O pão, a carne e o leite eram racionados, as famílias ficavam horas nas filas e voltavam para casa de mãos vazias. O fornecimento de eletricidade era interrompido todos os dias e o inverno era letal. O aquecimento central era proibido, deixando as casas em temperaturas desumanas. A água quente virou um luxo, disponível apenas uma vez por semana. As ruas de Bucareste estavam às escuras, os restaurantes vazios, e o povo voltou a níveis de fome que não se viam desde a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, os Ceausescu viviam em palácios, jantavam em banquetes de luxo e viajavam pelo mundo. O contraste entre o sofrimento do povo e o conforto obsceno da elite tornava-se insustentável. A Securitate, a polícia secreta romena, equivalente à Gestapo do Terceiro Reich, com dezenas de milhares de agentes e centenas de milhares de informantes, mantinha um controle rígido sobre a dissidência. Contar uma piada sobre o governo podia resultar em interrogatórios, prisões ou desaparecimentos, e sob a superfície do terror, o ressentimento se acumulava. Abuso após abuso, ofensa após ofensa, tudo era o caldo de cultivo ideal para uma explosão social. Inscreva-se. No final de 1989, o mundo comunista passava por transformações que podiam ser interpretadas como estertores de agonia. O Muro de Berlim havia caído em 9 de novembro, Polônia, Tchecoslováquia e Hungria haviam derrubado seus regimes comunistas. A União Soviética cambaleava sob a perestroika de Gorbachev e, em resumo, o bloco comunista se desintegrava a uma velocidade palpável. No entanto, Ceausescu parecia alheio a essa realidade, convencido de que seu reinado e sua doutrina seriam eternos. No dia 15 de dezembro, em Timisoara, uma cidade no oeste do país, a Securitate tentou prender Laszlo Tokes,
um pastor húngaro crítico ao regime. Sua congregação se reuniu em frente à igreja para impedir. O que começou como um protesto de base religiosa foi crescendo e crescendo, além do que qualquer um poderia prever. Moradores locais, estudantes e trabalhadores se juntaram aos cantos e às manifestações, e logo havia milhares de pessoas gritando liberdade e acorda romeno. Durante 2 dias, os protestos cresceram de forma exponencial. No dia 17 de dezembro, Ceausescu ordenou que abrissem fogo contra os manifestantes desarmados. 60 pessoas morreram e houve centenas de feridos. O governo tentou encobrir o massacre enterrando corpos em valas comuns, mas as testemunhas vazaram informações para a imprensa estrangeira. Em questão de dias, a notícia se espalhou pelo país e pelo mundo. A estratégia de terror, que durante décadas havia esmagado a dissidência, desta vez produziu o efeito contrário. O sangue derramado alimentou a revolta e a população civil decidiu tomar as rédeas do seu próprio destino. Em 20 de dezembro, Timisoara foi declarada livre do controle de Ceausescu. Oficiais militares desobedeceram às ordens de atirar nos rebeldes e legiões de trabalhadores iniciaram greves massivas. Outras cidades foram se juntando ao levante. Pela primeira vez em décadas, parecia possível desafiar o poder absoluto do casal Ceausescu. O que havia começado como um protesto local havia se transformado em uma revolução nacional. E é assim que nossa história volta ao começo. Em 21 de dezembro, após retornar de uma viagem ao Irã, Ceausescu tentou retomar o controle, convocando 80 mil pessoas para a Praça do Palácio para um ato transmitido ao vivo. A intenção era projetar estabilidade e apoio. Ônibus transportaram trabalhadores e aplaudidores profissionais, uma multidão paga ou subornada que repetia os slogans que haviam substituído a realidade durante anos. No começo, tudo parecia funcionar conforme o planejado. As bandeiras tremulavam, os aplausos ecoavam e Ceausescu fazia seu discurso habitual, anunciando aumentos salariais. Mas então alguém gritou o nome da discórdia, Timisoara. A multidão começou a murmurar, começaram as vaias, depois os gritos de assassinos e traidores. As imagens mostram Nicolai e Helena, visivelmente desconcertados, fazendo gestos desesperados para acalmar a multidão. De repente, um rojão explode e a transmissão é cortada por 3 minutos. Quando volta ao ar, o dano já é irreversível. Milhares de romenos saíram às ruas e a notícia de que o ditador foi vaiado em público se espalha como pólvora. Naquela noite, Bucareste se transformou em um campo de batalha. O exército atirou contra os manifestantes, mas a maré da história já havia mudado de direção. No dia seguinte, 22 de dezembro, os protestos se multiplicaram. Ceausescu acusou seu ministro da Defesa, o general Basile Milea, de traição. Milea tirou a própria vida naquele mesmo dia, embora sua família tenha afirmado que ele foi assassinado. De qualquer forma, sua morte teve consequências imediatas. O exército romeno, ciente do colapso do regime, parou de enfrentar os manifestantes e mudou de lado. Unidades inteiras se juntaram aos protestantes. Sem apoio militar, os Ceausescu ficaram desprotegidos. Dominados por um pânico incontrolável, fugiram de helicóptero do telhado do Comitê Central. O destino deles era Snagov, mas o espaço aéreo estava fechado e o piloto pousou perto de Titu. De lá, tentaram continuar em veículos civis pedindo carona na estrada. A cena é surrealista. As duas pessoas, que exerceram poder absoluto durante 22 anos, estavam paradas em uma estrada rural, com os polegares para cima, e pedindo que qualquer cidadão que passasse de carro fizesse o favor de levá-los para longe do próprio terror deles. Um médico os pegou, mas os abandonou ao reconhecê-los. Um segundo motorista foi parado por uma blitz policial e os Ceausescu foram presos por policiais locais e entregues a militares rebeldes. Agora eles eram prisioneiros em seu próprio país, PiS. O casal foi levado para uma base militar em Târgoviște, a 50 quilômetros de Bucareste. Eles foram trancados em um quarto simples, não lhes permitiram tomar banho nem trocar de roupa, e suas refeições eram as de qualquer prisioneiro em tempos de guerra: batatas, pão e água. Nicolai usava o mesmo casaco com o qual havia fugido. Helena continuava com o seu pesado. Acima de tudo, ambos estavam perturbados,
mas reagiram de maneiras muito diferentes ao fato de estarem encurralados pelo monstro que eles mesmos criaram. Segundo as declarações dos guardas, Helena era combativa, arrogante e desafiadora, chamava os oficiais de traidores, exigia falar com o Comitê Central e se recusava a aceitar que o regime havia caído. Nicolai estava mais calmo, pedia papel e máquina de escrever para redigir declarações, convencido de que poderia reverter a situação, mas seus pedidos foram negados. Além da base militar, a Romênia estava mergulhada no caos. Os tiroteios ecoavam em Bucareste enquanto circulavam rumores de contra-ataques da Securitate. E algo começava a ficar evidente. O fato de os Ceausescu continuarem vivos começava a ser visto como perigoso. Eles poderiam se tornar um ponto de encontro para que grupos leais ao regime se reagrupassem ou provocar uma tentativa de resgate. A Frente Nacional de Salvação, liderada por Ilon Iliescu, decidiu que eles enfrentariam um julgamento militar sumário. O destino deles já estava selado antes que o tribunal se reunisse na manhã de 25 de dezembro. Nicolai e Helena foram conduzidos a uma pequena sala, onde havia sido improvisado um tribunal militar presidido pelo general Chica Popa. O promotor Dan Boineia leria as acusações. O julgamento começou por volta da 1h20 da tarde e durou pouco mais de 1 hora. As acusações incluíam genocídio com mais de 60 mil vítimas em Timisoara, subversão do poder estatal, destruição de bens públicos, minar a economia e fuga. Com mais de $1 bilhão em bancos estrangeiros, o número de 60 mil mortos estava obscenamente inflado. Investigações posteriores estabeleceriam que o total de mortos durante a Revolução foi de pouco mais de 1.000 pessoas. O advogado de defesa Nico Teodorescu havia sido contatado naquela manhã. Foi concedido a ele apenas 10 minutos com seus clientes e ele só pôde sugerir que alegassem insanidade mental como única maneira de evitar a pena de morte. Nicolai e Helena rejeitaram categoricamente a proposta, recusaram sua ajuda e se defenderam sozinhos. O julgamento foi um espetáculo caótico. Nicolai argumentou que o tribunal não cumpria a Constituição e que apenas a Grande Assembleia Nacional poderia destituí-lo, classificando o processo como um golpe de Estado soviético. Helena gritava que era uma farsa e insultava a todos. Ambos se recusaram a reconhecer a autoridade. Imagens mostram um processo completamente irregular. Os advogados de defesa abandonaram seus clientes e passaram para a acusação. Não foram apresentadas evidências concretas dos crimes. Por isso, Helena e Nicolai foram julgados com base em acusações gerais, referências vagas e rumores. Todo o processo esteve repleto de falhas legais inconcebíveis em uma democracia. Às 2h45 da tarde, apenas 1 hora depois, o veredito foi pronunciado. Culpados de todas as acusações e condenados à morte por fuzilamento sem direito à apelação. A sentença foi executada quase instantaneamente e Nicolai, naquele momento, disse que poderiam tê-lo fuzilado antes, sem tanto teatro. Minutos depois, Nicolai e Helena foram conduzidos a um pátio coberto de neve. Um pelotão de fuzilamento de paraquedistas de elite aguardava o capitão Ionei Boeru, o sargento-mor Georgin Octavian e Dorin Marian Karlan, embora se soubesse que centenas de soldados haviam se oferecido como voluntários. Helena gritava furiosa, exigindo não ser separada de seu marido Nicolai. Pálido e com as mãos trêmulas, ele tentava manter a compostura. Enquanto os amarravam para apresentá-los diante do pelotão, as roupas grossas dificultavam a tarefa. A pedido de Helena, eles foram colocados juntos contra a parede. Um oficial tentou colocar vendas em seus olhos, mas ficaram mal colocadas. Dorian Marian Karlan contou anos depois que, enquanto caminhavam até o paredão, Nicolai se virou para ele com lágrimas nos olhos. Já junto ao muro, Ceausescu gritou: "Viva a Romênia socialista, livre e independente, morte aos traidores, a história me vingará." Em seguida começou a cantar a Internacional, o hino do movimento operário. Helena nunca parou de insultar os soldados, então os disparos ecoaram. Mais de 100 balas acertaram os corpos de ambos ditadores. Nicolai caiu imediatamente, mas Helena, segundo Karlan, não morreu na hora, apesar de vários tiros terem atingido sua cabeça. Após a nuvem de pólvora sumir, ela precisou ser executada com um tiro de misericórdia.
Lionel Boero, um dos soldados, declarou que só atirou porque seus companheiros tiveram problemas com suas armas, embora as imagens sugiram que vários fuzis dispararam simultaneamente. A execução durou menos de 5 minutos. Foi filmada como prova irrefutável de que o regime havia acabado. Os corpos foram colocados em caixões simples e levados para Bucareste, onde foram enterrados, no cemitério militar de Guenceia, em túmulos sem identificação para evitar peregrinações. Anos depois, foram adicionadas lápides modestas. Em 2010, os restos mortais foram exumados para testes de DNA que confirmaram suas identidades. Eles foram enterrados juntos em uma nova tumba de granito vermelho, sem símbolos religiosos, que hoje recebe flores de visitantes. O julgamento e a execução deixaram uma marca profunda na Romênia. Muitos romenos celebraram a queda imediata da ditadura, vendo no pelotão uma forma rápida de justiça após décadas de repressão. No entanto, houve críticas desde o início. Vários países ocidentais condenaram a ausência de um processo legítimo. A história do país carrega uma tradição sangrenta no que diz respeito a governantes e poder. Além das questões controversas, o fato é que, para muitos romenos, são válidas as palavras de Ion Iliescu, que admitiu anos depois que foi um momento vergonhoso, mas necessário. O general Victor Stanculescu declarou à BBC em 2009 que o tribunal não foi justo, mas sim necessário, argumentando que a alternativa teria sido ver Nicolae enforcado nas ruas. Valentin Ceausescu, filho mais velho do casal, afirmou que as forças revolucionárias poderiam tê-los matado naquele momento. O legado de Helena ficou particularmente manchado. Seus títulos acadêmicos foram expostos como fraudulentos. As instituições com seu nome foram rebatizadas, e para muitos romenos, ela se tornou o símbolo definitivo da arrogância e corrupção do regime. O culto à personalidade que ambos haviam construído desmoronou tão rápido quanto foi erguido. A morte do Ceausescu marcou o fim violento de uma era na Romênia, mas também levantou questões incômodas sobre justiça, legalidade e vingança. O processo foi irregular, o veredito já estava decidido antes do julgamento, não foram apresentadas provas sólidas. Os defensores abandonaram seus clientes e a execução foi realizada minutos depois, sem respeitar os 10 dias legais para apelar, ironicamente. Após a execução, a Romênia aboliu a pena de morte. Os líderes revolucionários justificaram a rapidez, argumentando a necessidade de prevenir ações terroristas de grupos leais. Embora nunca tenham sido encontradas provas, a realidade parece mais simples. A Frente Nacional de Salvação precisava consolidar o poder rapidamente, e manter os Ceausescu vivos representava um risco político inaceitável. Em meio ao caos, Nicolae e Helena Ceausescu usaram o populismo e a demagogia para instalar seu reino privado, onde eram pouco menos que deuses. Eles se mostraram ao mundo como defensores moderados da classe trabalhadora, enquanto lançavam as bases de um regime totalitário. Mas os ciclos da história, dos quais a política não está livre, os transformaram em um exemplo mortal do que acontece quando se leva a dignidade alheia ao limite. Que a história se repita não é nenhuma novidade, embora sempre nos pegue de surpresa.